Pronto. Boa tarde a todas e a todos. Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um workshop da nossa temporada 2022 do Technovation Girls Brasil. Bom, como vocês já viram aí na divulgação e como eu já mandei, e vocês estão aqui, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre técnicas de apresentação. Quais são as dicas que a gente pode ter naquela hora do nervoso da apresentação? Como que a gente se prepara para uma apresentação, seja ela virtual, seja ela na frente de um palco, né? Que faz tempo que a gente não vê essas apresentações na frente do palco. Seja gravando um vídeo, porque às vezes as câmeras também nos assustam, né? Então a gente vai descobrir como que a gente se prepara para esses momentos, né? E como a gente faz uma apresentação nota 10. Hoje esse workshop ele é um oferecimento do Technovation Girls Brasil, com o apoio da HPE, Hewlett Packard Enterprise e o Instituto Parameters. A parceria entre a HPE e o Technovation se deu nesse ano de 2022 e ela é uma iniciativa de um grupo de mulheres de lá de dentro da HPE que está buscando trazer e apoiar iniciativas como a do Technovation, que quer mais mulheres na tecnologia. Então, nada melhor do que trazer uma mulher para conversar com a gente. Então, hoje a gente tem aqui a Luciana Bruno, ela é gerente de projetos e vai explicar um pouquinho mais sobre o que ela faz lá na HPE e contar um pouco da história dela. Então, eu gostaria de dar as boas-vindas para ela e que a gente tenha uma ótima tarde e um excelente workshop. Bem-vinda, Luciana. Obrigada, Alice. Boa tarde a todos, a todas. Agora eu já posso compartilhar? Tá bom. Então, vamos lá. A tela inteira. Espera aí, compartilhar agora aqui. Legal. Obrigada de novo pelo convite, Alice. Estou muito feliz de estar aqui. Como você falou, a gente sempre estava buscando como que a gente podia trazer mais meninas, mais mulheres para a tecnologia. A Hewlett Packard Enterprise é uma empresa de tecnologia, então é muito bom estar aqui. Muito bom estar aqui para quem sabe, né, a gente encontrar futuras colegas de trabalho aí que venham para a HP, aí venham para a área de tecnologia que a gente precisa muito, né? Então vamos lá, hoje a gente vai falar de técnicas de apresentações. Então, como a Alice estava me apresentando, eu trabalho na HPE desde 97, eu entrei como estagiária, sou apaixonada pela empresa, adoro o que eu faço, adoro muito. Sou mãe da Natália e da Laura, duas adolescentes, depois eu vou até explicar por que eu coloquei aqui sobre elas. Tenho dois cachorrinhos, o Scott e o Doc, e um gatinho, o Alok. São frutos da pandemia, que eu não tinha nenhum deles antes. Aí agora na pandemia, me sentia muito sozinha, né, trabalhando em casa, aquela coisa, então vamos trazer os bichinhos para cá e eu tô amando, assim. Eu gosto muito de estudar, então, assim, eu me formei em tecnologia, depois fiz 2 MBAs e fiz um mestrado também, até nunca pensava em fazer um mestrado, mas surgiu a oportunidade, abracei, fiz e estou super feliz, assim, com tudo que eu consegui estudar. E agora, o que eu faço? Eu me mantenho estudando, lendo livros ou fazendo cursos pequenos. Talvez outro MBA, acho que não, né? Assim, 2 anos de curso, acho que eu não encaro mais não. Mas cursos rápidos eu adoro. Então, eu sou muito apaixonada por estudar. E vocês podem me chamar de Lu, tá, gente? Assim, qualquer momento aí, fiquem à vontade de falar comigo, me chamar somente como Lu. Na empresa até eu sou Lube, porque tem tantas Lucianas lá que eu virei a Luciana Bruna é Lube. Então, se a Ana entrar, ela me chamar de Lube, vocês já sabem. Vamos lá. Antes da gente começar, eu queria ouvir um pouquinho de vocês. Quem puder, né? Acho que tinha uma pessoa aí que estava no. Acho que era a Lucila, né? Que estava no ônibus. Eu sei que não vai dar, mas quem puder entrar lá no Menti e colocar. Assim, legal, Alice, obrigada. A Alice já colocou o Menti, o código. Se vocês quiserem também aproximar a câmera do celular, nesse código também dá, né? Quem tiver no computador. Mas aí, coloca lá em palavras. O que vocês sentem ao realizar uma apresentação? Como assim, eu vou deixar esse aberto e a gente vai revisando ao longo da apresentação, como não tem, acho que tanta gente, né, Alice, eu vou deixar aqui, Sim, vocês Lu, vão eu acho que entrando. o código não está funcionando aqui para Espera aí, mim. então deixa eu pôr tenta aí agora, vê se agora vai. Ai, não foi, não, mudou o código, que coisa. Espera aí, deixa eu Pode colocar o novo código, é esse aqui, ó, 5, vou colocar aqui no chat, verdade, não, esse código aqui.
Deixa eu atualizar a apresentação aqui enquanto isso. Então, vão colocando aí o que vocês sentem. Ou se quiserem colocar no chat também, como a gente tem pouca gente, pode colocar no Eu chat também. escrevo lá no Menti qualquer coisa. Quem colocar no chat, eu jogo lá para criar. Legal, legal. Então, podem ir colocando aí no chat. O que vocês sentem quando vão fazer uma apresentação? Eu, assim, tem apresentação que dá aquele nervoso. Eu falo, ai, meu Deus, né? Eu tenho que fazer aquela apresentação. Ou, às vezes, dá aquela, puxa, que legal que eu vou fazer aquela apresentação. O que vocês sentem? Eu quero entender um pouquinho para a gente ir conversando ao longo da apresentação. Então, enquanto vocês colocam aí, eu vou seguir e vamos passar aqui pela agenda. O que a gente vai ver hoje? Espera aí. O que a gente vai ver hoje? Ih, travou, eu acho. Aí você tem que abrir a votação, ó. Tá? Voting is closed. Sério? Oxi. Voting is closed. É verdade. C para abrir. Pronto. Agora sim. Então, vamos lá. Ah, já está aparecendo. Legal. Já está aparecendo. Bacana. Então, vamos colocando aí. Enquanto isso, eu vou passar a agenda aqui do nosso evento de hoje. Então, o que a gente vai ver hoje? Mas por que é importante a gente saber essas técnicas de apresentações? Né? Então, vamos entender por que realmente a gente precisa prestar atenção hoje, né? Precisa entender, anotar, né? Quem puder anotar e pegar algumas dicas, ou depois rever e anotar os pontos, que eu acho que é legal. E por que isso é importante? Como que a gente tem que se preparar para uma apresentação? Se planejar, né? Como a gente planeja primeiro, como a gente se prepara e como a gente apresenta. Então, a gente vai ver esses passos aí. No final, eu abro para perguntas e respostas. Vocês já podem colocar as perguntas e respostas no chat ao longo da apresentação. Então, tem pergunta? Vamos colocando, não tem problema. Eu só não vou responder agora, porque de repente eu vou responder no final. Né? Então, deixa aí as perguntas, aí no final a gente repassa. Olha só que interessante, eu sinto a boca seca, eu sinto nervosa, muito animada. Legal, muito bom. Opa, saiu. Medo de errar, ansiedade, ansiosa, frio na barriga, coração acelerado. Super normal, gente, super normal. É assim mesmo que muita gente se sente, né? E não é só na primeira apresentação, porque às vezes a gente fala, não, a primeira é mais difícil. Não, dependendo da apresentação, a gente fica realmente nervosa. Mas isso é uma coisa boa, e a gente vai ver por que é uma coisa boa, tá? Então, vamos lá. Por que as apresentações são importantes? Aqui, o que ele está mostrando, né? Vamos supor que eu tenho um produto que eu quero apresentar. Meu produto é muito bom. Só que na hora da exposição, de expor o meu produto, eu não sei vender esse produto direito, eu não sei colocar ele. Então, a exposição, ela representa 60% do impacto que vai causar. Então, por isso que é importante. Até uma vez, eu perguntei para um líder, né, fui pedir uma dica para ele, falei, olha, eu estou querendo melhorar em alguns skills, o que você acha que eu tenho que melhorar? Aí ele falou assim, técnicas de apresentação, apresentações executivas, né? Você tem que saber apresentar. Eu falei, ele falou, porque se você pode ser a melhor profissional, mas se você não souber expor as suas ideias, você vai ficar ali escondidinha, você pode ter uma imagem boa, né? Mas se você não souber expor, você não vai avançar. Então, a apresentação é super importante por isso. Que nem agora, vocês estão desenvolvendo aí um protótipo, né, um aplicativo, na hora de apresentar isso. Se vocês, de repente, não acreditarem no projeto de vocês e venderem bem, né, desanimadas, talvez ele não tenha tanto sucesso. Então, por isso que é importante a gente entender as técnicas, estar confiante e fazer um negócio bacana, né, para fazer a apresentação interessante, tá? E aí, olha que interessante que eu trouxe aqui para vocês, um dado. O nosso cérebro, ele perde a atenção a cada 10 minutos. Vocês sabiam disso? Cada 10 minutos. Então, assim, a gente já está aqui há quantos minutos, Alice? Uns 16 minutos, eu acho que já está uns 10 minutos, né, que a gente começou a Uns 10 apresentação. minutos. Então, se de repente eu estou falando aqui, vocês não estão interessados, vocês já se perderam. Né? Então, por isso que a gente tem que ser atrativo, tem que chamar atenção. Vocês se lembram de alguma apresentação assim que vocês gostaram, que vocês falaram assim, essa apresentação realmente prendeu minha atenção? Vocês estão
conseguem lembrar de alguma apresentação? E se puder colocar aí no chat também o que que essa apresentação tinha de interessante, porque aí a gente também, a gente pode aprender com os outros, né, às vezes a gente fala assim: "Poxa, eu apren aquela apresentação tinha isso", aí a gente fala: "Nossa, legal, eu vou colocar isso na apresentação". Vai colocando aí também, tá, eu tô olhando aqui também, representava algo para mim, muito bom. Um pitch no Shark Tank, muito legal. Isso, a gente vai falar esse de representava algo para mim, viu, Gabriela, a gente vai falar. Então, assim, vamos procurar ser atrativo na apresentação. Então, lembra lá, né, a gente vai aprender a planejar, se preparar, né, então primeiro eu tenho que planejar aquela apresentação, depois se preparar para a apresentação e depois apresentar. Como é que a gente planeja uma apresentação? A gente tem que fazer algumas perguntas. Então, assim, quando a Alice chegou e falou, a gente ofereceu, né, na verdade eu falei: "Eu posso fazer apresentações um workshop de técnicas de apresentações". Eu comecei a fazer algumas perguntas, então quais eram as perguntas? Primeiro, quem que é o público dessa apresentação? Né, quem que vai estar lá? Então, aí no caso, a Alice falou: "Ah, são, Technovation, Girls, são meninas de 8 a 18 anos, mas também podem ter os mentores", então esse é o público. E aí, é importante eu entender o público para eu não falar algo muito simples, ou muito complexo, ou muitas siglas, então é muito importante a gente entender o público para poder, criar essa apresentação. Por que que eu estou preparando essa apresentação? Então, quando a gente está ali, né, fazendo, qual é o objetivo? Eu quero, que as pessoas entendam só e usem aquilo para si, que nem esse caso, né, eu estou querendo passar um conhecimento que ajudem vocês em outras apresentações, esse é o meu objetivo aqui. Mas eu posso vir aqui, vocês podem fazer uma apresentação, como por exemplo do projeto de vocês, esse é o motivo da apresentação de vocês. Qual história eu quero contar? Aqui no caso, eu estou contando a história para vocês eu estou dando as dicas, né, de como se preparar, como se planejar, como apresentar. Então, essa história que eu quero contar para que no final vocês saiam com alguns insights, falam, puxa, na próxima apresentação eu vou usar isso aqui e eu vou mais confiante e vou me sair bem. Então, essa é a história que eu quero contar para vocês. Quanto tempo que eu tenho de apresentação? Também é super importante. Eu perguntei para Alice: "Quanto tempo que eu vou ter?" Aí tá marcado aqui 1 hora e meia, tá bom, então eu já sei qual é o tamanho da apresentação, não posso fazer muito longa, também não posso fazer uma apresentação de 5 slides, porque senão daqui a pouco acabou e aí a gente fica com todo o tempo sobrando, né. Onde que vai ser feita essa apresentação? A Alice falou: "Ah, a gente pode fazer presencial no palco, agora a gente está muito virtual, mas a gente está fazendo tudo eh, basicamente online, né, mas pode ser que um dia a gente venha fazer para um público ao vivo, num palco". Outras perguntas, né, então, quando que vai ser? O dia e a hora. É super importante para você poder se planejar com antecedência, o que que você vai fazer? "Ah, eu preciso coletar informações". Então, tá, eu preciso buscar da onde? Da onde que eu preciso pegar essas informações? Eu vou precisar de slides? Então, pode ser um vídeo como a Alice falou: "Ah, a gente pode fazer um vídeo", isso é uma apresentação. Eu não preciso de slides, tudo bem. Mas e quando eu precisar de slides? Considera que a gente gasta em média, vamos colocar 5 minutos para cada slide, porque às vezes tem uns slides que você gasta um pouquinho mais, outros slides que você gasta um pouquinho menos, só para você não pôr muitos slides e de repente chegar na tua apresentação, você tem 10 minutos de apresentação, 50 slides, não vai dar certo. Então essa questão da quantidade de slides é importante. E revisar. Então, quando é que eu posso revisar essa apresentação? É importante saber para quem que, quando que você vai revisar e definir quem que pode te ajudar a revisar, tá. Então essa aqui é a parte de planejamento. Então a gente responde algumas perguntas, pode ser, acho que é até interessante se alguém quiser anotar essas perguntas, assim, fazer ou tem gente que já faz mentalmente, mas eu ainda gosto de me estruturar anotando, tá. Aí planejando o roteiro, então a gente tem que ter um roteiro, né, o roteiro geralmente é começo, meio e fim, a abertura, o conteúdo e o fechamento. Então, é importante que a abertura, ela seja uma abertura para engajar o público, então a gente já tentou abrir ali, escutando de vocês, então até deixa eu ver, o Menti continua lá daquele jeito. A forma que eu engajei foi
Gente, vamos lá, vamos refletir. Como é que você se sente quando precisa realizar uma apresentação? Então aqui eu estou entendendo um pouco de vocês, vocês também estão fazendo essa reflexão, é uma forma de eu buscar engajar o time, né. Apresentei a situação, qual que é a situação? A gente precisa, fazer essa escutar um pouquinho, né, das técnicas de apresentação, porque a apresentação é importante, a exposição representa 60%, né, como a gente viu ali, puxa, se eu tiver um projeto muito bom e não souber apresentar, eu posso, não ter sucesso no projeto. O objetivo é que vocês saiam daqui com um conteúdo interessante para preparar vocês, né, para que vocês tenham, dicas de como apresentar. E no conteúdo ali, colocar os pontos principais, né, então a gente aqui nessa minha apresentação, quais são os pontos principais? São os 3 pontos que a gente falou, como se planejar, preparar e apresentar. Então esses são os pontos principais. Estou falando de alguns problemas de apresentação aqui, eu vou contar algumas histórias e vou te dar mostrar os benefícios da gente usar essas técnicas. Então, esse é o conteúdo. E no final, a gente fecha com um resumo, o que que eu desejo de vocês, né, o que que eu, peço para vocês? No fechamento, se nesse caso eu não vou pedir alguma coisa para vocês, não vou pedir: "Ah, eu quero que vocês, comprem o meu uma apresentação, um curso meu". Eu vou querer que vocês levem esse conhecimento e utilizem, esse é o meu objetivo. Mas, no caso do projeto de vocês, né, que vocês têm que apresentar o projeto, o aplicativo, vocês estão querendo vender a ideia de vocês estão querendo que eles aprovem. Então esse seria o fechamento, né. Às vezes você precisa de um patrocinador, você precisa vender isso para alguém, então esse é o fechamento, né, o que que você deseja que o público entenda e o que que você quer, qual é a mensagem que você quer deixar no final. O fechamento é isso, tá. Eh Aqui até, assim, eu fui preparando e fui lembrando, porque como a Alice falou, de 8 a 18 anos, eu fui lembrando de eu quando eu tinha essa idade. E aí eu lembrei que eu detestava fazer apresentação na escola, eu detestava, porque eu também não tinha nenhuma estrutura, nenhum roteiro, então eu não sabia como fazer. E eu evitava ao máximo, coisa que se fosse, assim, hoje, hoje eu falo até para minhas filhas: "Vai, faz, faz", mas eu evitava, então o que que eu fazia? Eu tentava fugir, eu chegava na escola, eu colocava aquele monte de elástico de aparelho na boca, e aí eu falava assim: "Eu não posso falar porque estou com o aparelho". Aí eu lembro que uma vez uma professora falou assim: "Pode tirar todos esses elásticos, depois você põe de novo e apresenta". Então assim, a gente tem, assim, acho que a gente tem que estar preparado e não tentar fugir. Acho que essa oportunidade que vocês estão tendo de ouvir isso, é muito legal, porque aí vocês conseguem ouvir, conseguem se preparar, encarar, porque apresentações vocês vão fazer ao longo da vida, né. Começa lá na época da escola, com algumas apresentações simples, como é que é? Feira de ciências, né, eu sei que muitos aí participam de feira de ciências, e acho que é algo bem bacana para vocês aproveitarem. Então, roteiro é isso, abertura, conteúdo, fechamento. Legal, preparei minha apresentação, eu não coloquei aqui a parte de como montar slides, talvez até ali, se você quiser, a gente pode fazer depois, porque acho que, né, visualmente, como a gente faz os slides, né. Mas você pode, até vocês estão vendo que eu estou usando algumas figuras, você pode usar vídeos. Então, assim, montou a apresentação, montou um roteiro, né, já está pronta a minha apresentação. E agora, como é que eu me preparo para essa apresentação? Vamos lá para algumas dicas. Então, eu decoro ou não decoro? Né, então eu tenho um monte de coisa para falar. O que que eu faço? Eu decoro? Assim, gente, isso é de cada um. Tem gente que gosta de decorar. Só que tem aquela questão: decorei, esqueci, o que que vai acontecer? Vai dar um branco? Eu vou me perder? Então, cuidado com essa questão de decorar ou não decorar, né. Às vezes até, assim, apresentações no Zoom, tem gente que está usando, tá lendo. E aí a leitura, ok, se você lê e não dá aquela impressão de que você está lendo, tudo bem, mas é muito ruim quando às vezes você está numa apresentação e a pessoa fica: "Um pitch no Shark Tank tinha algo que eu admirava nela, que eu valorizava". É, gostei. Então assim, a gente tem que tomar cuidado nisso, mas assim, como é que a gente vai saber se está legal? Ensaiando em voz alta. Ensaia em voz alta,
Na minha época, quando eu fiz escola, não tinha celular, a gente não tinha nada para gravar que nem vocês têm hoje. Então, você já tem uma vantagem aí. Naquela época, você tinha que ensaiar no espelho, né, e depois não conseguia ver se estava legal. Hoje, vocês podem gravar, depois olhar e falar: "Nossa, aqui não está legal, assim, preciso mudar isso aqui". Aproveita isso, ensaia em voz alta bastante. Conte histórias, as pessoas gostam de escutar histórias. Eu não sei se vocês estão percebendo que eu estou contando algumas histórias aqui, né. Então até acho que eu não contei a história de como é que eu preparei, como é que eu planejei essa apresentação, eu esqueci de contar isso que eu falei que eu ia contar depois. Eu tenho as 2 filhas, de 12 e 17 anos, eu cheguei para elas, eu falei: "Gente, eu vou fazer uma apresentação para umas meninas, me ajudem aqui, o que que eu preciso colocar?". E aí elas começaram a falar: "Ah, coloca aí", que a gente fica ansiosa, que a gente fica nervosa, "como é que eu me preparo para apresentação?". Falei: "Ah, então tá bom". Então eu peguei todas as dicas delas, e adivinha o quê? Eu ensaiei com elas. Eu passei a apresentação, falei: "Olha, então é isso aqui que eu vou apresentar, o que que você", e aí tinha coisa que elas olharam e falaram assim: "Não entendi isso aqui não". Então, é bacana a gente ensaiar, porque aí a gente começa a corrigir alguns pontos. Usar um pouquinho de humor, quando puder, né. Vamos, às vezes tem gente que é muito séria, não tem, a pessoa não tem, né, não consegue ser engraçada, então tudo bem, né, até pode até se tornar um pouco forçado. Mas se você conseguir colocar um pouco de humor, às vezes você ganha a audiência, né, com isso. Então pode colocar um pouquinho, o tempo, controlar um tempo, então assim, para você não tentar correr demais ou passar devagar, então o controle do tempo também é com a prática, então você vai ensaiando, vai falando: "Puxa, tá muito grande, deixa eu cortar isso aqui", ou "Não, tá sobrando tempo, eu posso falar mais um pouquinho". Então o controle do tempo é bem legal vocês, né, ensaiarem e controlando o tempo. E o cuidado com a linguagem é aquela questão, que a gente até já falou, né, eu vou falar com uma audiência que é muito técnica, eu tenho que usar uma linguagem técnica. Eu vou falar com o pessoal que não conhece, então eu não posso, que nem aqui eu tô na minha empresa, na onde eu trabalho, eu uso muito, a gente usa muitas siglas, nossa, tem muitas siglas, então eu fiquei, com bastante, assim, preocupação de não usar siglas aqui para que vocês não entendessem, então a gente tem que tomar esse cuidado, e na preparação, também na hora que você está ensaiando, é interessante ver se você não está falando essas siglas, né. E aí a forma de apresentar, então a forma de apresentar: "Gente, vocês sabiam que o que a gente fala só representa 7%? Então tudo que eu estou falando aqui, o que mais vocês prestam atenção é no meu tom de voz, na maneira como eu falo e na minha linguagem corporal". Aqui quando a gente está no Zoom, né, assim, aqui no Meets, né, virtual, não tem muita linguagem corporal, porque a gente mexe mais as mãozinhas, né, fica sentadinho, mas assim, é a forma como eu estou falando, é a paixão que eu estou colocando. Então assim, eu gosto do assunto, não sei se vocês estão percebendo que eu estou entusiasmada, então eu estou passando isso com vontade. Se eu estivesse aqui falando assim: "Então gente, vocês têm que apresentar com bastante animação", né, então aí vocês iam talvez nem ouvir o que eu estava falando, né. Então, cuidado com a forma como vocês vão se apresentar, eh, que nem eu gosto muito de sorrir, então eu estou sempre sorrindo. Tem gente que é mais fechado, né, então tudo bem, é da sua forma, só que assim, também a gente tem que tomar cuidado, tipo, eu estou apresentando um resultado muito ruim e estou sorrindo, também não é, né, a gente também tem que saber, né, eu estou falando das dificuldades, dos problemas de alguma região e estou sorrindo. Então a forma como a gente apresenta é super importante. E de novo, ensaiar e se ver, é isso que você vai ver: "Puxa, nossa, aqui não, realmente eu estou falando um negócio triste e estou dando risada, não tá legal, espera aí, vamos arrumar isso". Então, cuidado com essa questão da comunicação não verbal, que é a que mais impacta a gente, olha que interessante. E aí, a gente planejou, a gente se preparou. Um pouquinho antes da apresentação, o que que vocês acham que seria legal a gente fazer, né, que está aqui? Vocês acham que é legal revisar a apresentação com alguém? Vocês já fizeram isso de revisar com alguém, apresentar para alguém? Pode revisar com um amigo, revisar com o pai, com a mãe, com o irmão, com o cachorro, por que não, né, papagaio, a gente pode revisar com alguém, até para
escutar sugestões. A Gabriela falou que sim, a Rafaela falou revisar, né. Então, é importante a gente revisar, é importante a gente escutar sugestões, porque nesse momento que vão às vezes podem te fazer perguntas, respirar fundo, isso aí, Rafaela, muito bem. Esse momento, tô lá antes da apresentação, aqui é bem antes da apresentação, antes da gente ir lá para o dia, "Espera aí, vamos revisar, vamos pedir feedbacks, vamos ajustar alguma coisa", como eu brinquei com vocês, eu falei: "Olha, eu pedi feedbacks para as minhas filhas", e pedi mesmo, falei: "Ó, eu vou apresentar isso aqui, os slides estão assim". Até teve um slide que elas falaram assim: "Ah, acho que depois eu vou mostrar para vocês", eu falei: "Mas que imagem é essa que você colocou, mãe?". Aí eu falei: "Ah, é que eu gostei, então depois eu até mostro para vocês". Elas falaram para eu trocar, mas eu não troquei, nessa daqui eu não sei, depois elas falaram: "Não, mas ficou legal, ficou legal". Então assim, peça feedbacks, ensaie bastante, né, prepare a infra, então aqui, no caso, até falei com a Alice, falei: "Alice, a gente usa Teams no trabalho, né, eu não uso o Meets, né, então deixa eu tentar entender, entramos um pouquinho antes, aí, tá bom, deixa eu apresentar, ok. Mas é bom a gente entender, poxa, é presencial? Eu tenho que chegar antes no local, para não chegar em cima da hora, chegar correndo aí já apavorada, então vamos chegar um pouquinho antes, para eu olhar o local, já entender, me visualizar. É interessante a gente se visualizar, se ver ali naquela apresentação, como é que eu vou estar? Ah, é um palco? Legal, eu vou estar ali em cima, tá, para onde que eu tenho que olhar, então, se prepara antes também, essa infraestrutura é legal. Até minha filha falou assim: "Ai mãe, às vezes, a gente vai fazer trabalho na sala, tem que levar o pendrive, aí chega na hora, o pendrive não funciona. Então espera aí, deixa eu pensar, será que não é bom ter 2, né, porque é chato você chegar lá, e aí, o que que você faz?". A roupa também é importante. Muito bem, Rafa, a gente vai falar disso agora, eu acho que no próximo slide, que é na hora de apresentar. A Rafaela está lendo meus pensamentos, porque a gente colocou isso aqui, Rafa, ó, o que usar, né, no palco, aqui a gente falou no palco, mas pode ser aqui, né, no palco apresentando ou fazendo um vídeo. O que que a gente usa, a voz e a presença, que a gente já falou um pouquinho, né, mas aí vai estar ao vivo, então como é que a gente usa a voz e a presença, e como controlar os nervos. Essa foto aqui que ela fala: "Que é esse bebê, mãe, olhando para cima? Não é fofo, Laura?". Eu também acho. Ela fala assim: "Mãe, não tem nada a ver esse bebê", eu falei: "Gente, é tipo assim, tô em pânico", entendeu. Aí elas falaram: "É verdade, Tinha tá calma. fofo". Não é, gente? Ai, que carinha mais fofa, dá vontade de apertar. Então, oiê Maria, seja bem-vinda, sei que você chegou agora, mas então, aí o que usar? Então vamos falar um pouquinho sobre isso agora. Rafa, o que usar é importante. O que que a gente qual que é a dica aqui? Algo que você se sinta bem, né. Eu não vou com uma roupa muito apertada, né, que pode me deixar desconfortável, ou, de repente você fala: "Eu vou com um salto alto", chega lá, meu pé começa a doer, eu começo a me sentir mal. Então, vamos procurar alguma roupa confortável, escolher com antecedência, tá. Até aqui eu coloquei, né, sua paixão e suas ideias importam mais do que a sua aparência, né. Mas assim, também, eu às vezes a gente tenta evitar algo que vai chamar muita atenção. Por que que eu estou falando isso? Eu fui numa apresentação uma vez, a pessoa era uma apresentação da empresa e a pessoa veio de fora para fazer uma apresentação para a gente, ela foi com uma calça de ginástica bem colada e bem colorida. A gente só olhava para a calça de ginástica dela. Então, assim, às vezes tomar cuidado com essas coisas. Será que isso aqui vai chamar muita atenção? Não tem um certo ou errado, não tem: eu tenho que ir de vestido, eu tenho que ir de calça", não tem, mas só algo que você se sinta confortável, que você se sinta bem, né. Eu vou num ambiente que todo mundo está vestido de uma forma, se eu me vestir totalmente diferente, eu vou me sentir bem? Vou. Então tudo bem, é o seu estilo, vai. Agora se você fala assim: não, eu quero estar igual à audiência", então pergunta para quem está te, né, coordenando a apresentação com você, para ver se, você deve se vestir de uma forma diferente, poxa, que roupa que você deve ir, para que você se sinta confortável, tá. Essa é a dica. Ficou claro, Rafa, aí pessoal? Até vão colocando aí se não está ficando claro. Obrigada, Alice, por colocar o menti aí de novo. Vão colocando aí, deixa eu ver se tem coisa nova no menti. Medo, kkk. Olha, tem mais gente animada aqui, muito animada.
Frio na barriga, medo de errar, ansiedade, coração acelerado, boca seca. Isso aí, tá. Vamos colocando aí, no final a gente volta. Espera aí. Vamos lá. Vai, então Então, nós o vai. que usar, e agora voz e presença. Então, na apresentação, a gente está apresentando algo que a gente ou gosta muito, ou conhece muito. Então, demonstrar paixão pelo assunto é bem legal, porque você consegue gerar uma sintonia, gerar um envolvimento, né, aqui. Então a sintonia é assim: "Puxa, né, tô sintonizada com o que ela está falando". Aí a pessoa começa a se envolver, começa a ter mais curiosidade: "Espera aí, deixa eu ver o que que vai ter mais, o que que vai agora eu estou compreendendo o que que essa pessoa está falando". Gera uma empatia, então assim, as histórias que a gente está contando, né, tô contando aqui, vocês às vezes colocam no chat, isso gera uma empatia, tô me colocando no lugar dela, tô entendendo isso aí. Aí gera um entusiasmo: "Puxa, que bacana essa apresentação, que legal, realmente eu tô convicto de que eu quero", aí participação, "eu quero, usar a informação dessa apresentação para o meu dia a dia", ou "eu quero investir nesse aplicativo aí que vocês estão desenvolvendo", ou "eu quero apoiar vocês", né. Então, a paixão, o corpo, né, assim, relaxe, né, tente não use o corpo ao seu favor. Fale do seu jeito, não imite alguém, porque às vezes a gente fala assim: "Ai, alguém está falando ali, gosto do jeito que aquela pessoa fala". Legal, mas não tenta imitar todas as formas que aquela pessoa fala, porque às vezes você tira um pouco da sua essência, então é importante você falar do seu jeito. Eu gostei disso, de não imitar, às vezes parece falso. Exatamente, esse é o problema, Rafa. Se a gente imitar, assim, eu pegar uma característica de uma pessoa, puxa, acho legal, de outra eu acho bacana, vou fazer, tudo bem. Agora eu tentar imitar, isso pode parecer falso, e aí não fica legal, né, uma coisa meio falsa fica, o pessoal fica até incomodado. Então acho que, seja vocês mesmas, assim, acho que todas aqui têm bastante capacidade, agora tem que ter coragem para enfrentar e usar as técnicas e apresentar. E aí, gente, opa, aí chegou a parte que a gente queria saber, né, então vamos voltar lá no mentir. Tô com Na hora que eu vou apresentar, então eu tenho que apresentar, o que que eu sinto? Muita ansiedade, meu Deus, antes de apresentar eu já estou ansiosa. Aí começa a secar a boca, eu falei: "Gente, isso é normal, secar a boca". Seca. Até, eu peguei as dicas de um livro, até que eu tô com o livro aqui. E aí a parte da boca ele fala assim, ó, "Adrenalina suga toda a água da sua boca, e você começa a sentir dificuldade de falar". E é verdade. É a adrenalina que seca a água da boca, a água da boca da gente, né. A dor de barriga, gente, dá dor de barriga mesmo. Da vergonha. Agora a vergonha está muito relacionada ao medo de errar, não é? Eh, Ó, tem gente que sente tranquilidade, legal, bom, bom. Curiosidade, muito bom, muito animada, tá bom. Então vamos lá agora para as dicas, como é que a gente equilibra tudo isso aqui que vocês colocaram. Então, use o medo como motivação. Mas como assim, Lu? Assim, o medo é ruim. Não, o medo é bom. Por quê? Se a gente pensar que eu tô com medo, medo é porque é algo importante, né. Eu não vou estar com medo de falar com a minha colega que eu falo todo dia. Não que não seja importante, né, mas é algo corriqueiro. Agora se eu tô com medo de apresentar, é porque, puxa, é algo importante. Se é algo importante, depois que eu passar por isso, vai ser muito bom. Vai ser muito legal. Então use o medo a seu favor, né, como motivação, encare os medos, eh assim, se a gente não quiser passar por isso, a gente não faz nada, né, gente, assim, a gente tem medo de muitas coisas, mas a gente tem que enfrentar. O medo é balizador ali só para você, o medo te faz ensaiar mais, te faz se preparar mais, porque se você não tivesse medo, você ia de qualquer jeito para apresentação, e talvez aí sim ficaria ruim a apresentação. Então use o medo para isso, para vocês, se prepararem, né. Respira fundo. Isso, pelo menos isso. Isso é o respirar fundo é importante, gente. Vocês sabem respirar pelo diafragma? Sabe que respira pela barriguinha, assim? Respirar umas 3 vezes antes de ir.
Aqui no livro, esse livro que eu li, ele é o presidente do TED Talks. Não sei se vocês já viram que tem palestras de TED aí pelo que vocês acham, tipo no YouTube, né? Como o YouTube, o TED Talks. E ele falou que tem um exemplo aqui que eles, antes da apresentação, além de respirar, você pode também fazer exercício. Tem gente que faz polichinelo, tem gente que faz flexão. Esse daqui, ele deu o exemplo que ele ficou fazendo flexão, ele ficou muito fazendo flexão. E isso é bom, porque gera adrenalina, né? Gera um negócio legal, gera... Então, assim, aí você vai e parece que não, depois isso acalma, né? Então, pode ser algo interessante, tá? É bom para quem quer aprender. Isso, já aconteceu comigo também. Então, vamos lá. Aí, assim, beleza, respirei fundo, beber água. Vamos beber um pouquinho de água. Essa questão da boca seca, beber um pouco de água antes, deixar uma aguinha perto, não tem problema nenhum você beber água durante a apresentação, porque a boca seca mesmo, ó, é bom beber água. E só que não bebe muito, porque senão vai dar vontade de ir ao banheiro, né? Então, tenta controlar ali. Evitar o estômago vazio, porque o estômago vazio, ele aumenta a nossa ansiedade também. E fora que, assim, pode dar enjoo, então come coisinhas leves, de repente, uma barrinha de cereal, mas não vá com o estômago vazio, porque realmente pode dar essa... legal, você já colocou um TED Talk aí pro pessoal, muito bom, excelente. A máscara que está me salvando para esconder a boca seca, Lucila. Mas logo, logo a gente já está tirando a máscara. E aí? Então tem que beber. Aí você tira a máscara e dá um golinho de água e tal. Você vai ver que funciona. Aí o que vocês colocaram lá? Medo de errar, vergonha. Se der errado, tudo bem, gente. Pode dar errado, pode dar um branco, pode dar alguma coisa. Eu tô muito nervosa. Você pode chegar e falar assim: "Gente, desculpa que eu estou um pouquinho nervosa". Isso já quebra, dependendo do pessoal que está ali, já quebra. "Não, tranquilo, tranquilo". Sabe, não precisa se cobrar tanto, às vezes a gente se cobra tanto, né, a gente se então, se der errado, tudo bem. Tem algumas anotações, então assim: "Puxa, eu tenho medo de me dar branco". Levo algumas anotações, de repente dá um branco, falo: "Gente, espera aí", olhei, voltei, tá. Isso ajuda. Os amigos na plateia, gente, a minha amiga aqui é a Alice hoje, né, que eu estou olhando para a Alice aqui. É legal, assim, parece que não, mas ter um amigo na plateia que sorri para você, isso te dá mais motivação para você apresentar. E aí, assim, aqui virtualmente é difícil, porque às vezes nem todo mundo abre a câmera, você tem que imaginar que as pessoas estão sorrindo para você. Mas presencialmente eu já fiz, de chegar para fui fazer uma apresentação, era uma apresentação muito importante, e eu estava muito nervosa, e eu cheguei para um dos colegas, eu falei assim: "Você pode ser meu amigo aqui fica só faz assim para mim, só sorri". Ele falou assim: "Como assim?". Eu falei: "Mesmo que eu falar uma coisa que você não concorda, você faz assim, porque a minha apresentação está pronta, e eu vou falar isso mesmo". Eu falei: "Então você faz assim". E ele: "Tá bom". Então eu a claro, você tem que olhar para toda a plateia, eu não ia ficar só olhando para o meu amigo, mas eu olhava para todo mundo, batia o olho nele, e ele estava lá, e aí eu ganhava mais força, aí eu voltava, olhava para outras pessoas, depois batia o olho. É muito interessante, gente, podem fazer que funciona, tá. Concentre-se no que você está dizendo, então, assim, isso é uma outra dica bem interessante. Às vezes, o que que acontece? A gente está apresentando, aí vou colocar exemplo de repente vocês na escola estão apresentando, aí você olha para o professor faz assim, aí você fala: "Não está gostando". Isso te diz pode tirar toda a sua atenção, você fala: "Meu Deus do céu, não está gostando, o que que eu faço?". Então, não pense no que os outros, não tente interpretar o que os outros estão pensando, né. Às vezes você olha para um colega, eh eles estão conversando, aí você já fala: "Putz, ó, já estão falando mal da minha apresentação". Não, não faz isso. Foca no que você está apresentando, continua com o seu conteúdo, porque às vezes pode ser que não tenha nada a ver com a tua apresentação e você está se preocupando à toa também. Então, concentre-se no que você está dizendo. De novo, você se preparou? Você sabe o que está falando, tem um conteúdo legal, se planejou direitinho, acredite em você, esse é a acredite no que você está apresentando,
Seja você mesma, de novo, não tente imitar ninguém, não tente fazer como ninguém, seja você mesma e coragem que você consegue, todo mundo consegue, então vamos encarar, né, controlar os nervos. Vamos ver se tem mais alguma coisa lá no Menti? Acho que não, a gente já falou. Então, legal quem se sente feliz, quem se sente, bem, quem se sente muito animada, é isso aí, é uma oportunidade, né. Me sinto profissional, olha que bonitinho, curiosidade. É uma oportunidade. É normal a gente sentir o coração acelerado, sentir a dor de barriga, sentir tudo isso, mas a gente tem que enfrentar. E a partir do momento que você vai fazendo uma apresentação, vai fazendo outra, você vai se soltando e vai se sentindo melhor. Então abracem todas as oportunidades. Sei que às vezes é assim: "Ah, quem quer apresentar?", todo mundo dá um passo para trás, né. Então, seja aquela pessoa que: "Não, eu vou". E em ambientes seguros, né, às vezes aqui mesmo, né. Poxa, Alice, aqui é um ambiente seguro, vamos apresentar para os mentores, acho que aproveitem todas essas oportunidades, porque só vai fazer vocês crescerem como pessoas e como profissionais. Aí voltando aqui. Então estamos chegando no finalzinho, gente, podem colocar as perguntas aí se vocês tiverem, né. Perguntas e comentários também, eu quero ouvir de vocês o que vocês acharam. Resumindo, né, então assim, qual que é a mensagem que quero que vocês saiam daqui, né, depois de todas as técnicas que a gente ouviu. Seu público precisa confiar em você. Então assim, lembra que eu coloquei ali? Acredite em você. Se você não acredita no que você está dizendo, ninguém vai acreditar. Então você tem que acreditar, você tem que ter essa confiança, e para ter essa confiança você precisa planejar direitinho, precisa se preparar e precisa estar bem na hora de apresentar. Então, usar todas essas técnicas. Você conhece o assunto, você se preparou, acredita, vai lá e dá o show. Adaptar o seu conteúdo ao estilo do público, então, assim, a apresentação que eu estou fazendo para vocês, se eu fosse fazer na empresa, seria diferente, que eu iria usar outros, de repente outras palavras, um nível mais executivo, mas a gente tem que adaptar a cada público e deixar claro, tenha claro um propósito, né, então o meu propósito aqui é que vocês consigam as técnicas, entendam essas técnicas e que ajude vocês a fazerem outras apresentações no futuro, né, esse é meu objetivo. Então, se vocês conseguirem, aqui se inspirar para fazer uma apresentação melhor da próxima vez, putz, meu objetivo já está cumprido aqui. Pratique, pratique, pratique de novo, né, então revise, ensaie, e aí vai lá e dá um show, né, vocês, praticando, sem dúvida alguma, vocês vão fazer direitinho, vocês vão conseguir. O livro que eu falei é esse aqui, TED Talks, né, então eu li esse livro, achei muito interessante, porque ele vai dando dicas de várias palestras que eles fazem no TED, coisas que deram errado também, então é bem interessante. Gente, vamos lá, agora é a hora. Não sei, eles podem abrir o microfone também, né, Alice, para falar, se quiserem falar, o chat. Pode sim. Já surgiram algumas perguntinhas aqui no Ah, chat. deixa eu ver, acho que eu passei as perguntinhas, deixa eu subir. Eu não sei, olha, quem sabe alguma delas tome coragem, né? Quando a gente fala, quem quer apresentar, quem quer abrir o chat aí, quem quer abrir o microfone para falar, quem tiver aí, É, sentir a vontade, abrir a câmera e o microfone e participar, fiquem à vontade, meninas. Ó, a Maria Luísa, corajosa, já tô vendo a câmera dela ali aberta. vamos lá, Maria Luísa. Se quiser perguntar, pode perguntar. A Rafaela mandou assim, para um vídeo, como eu sei quem é meu público, e a Cauane mandou, em uma apresentação de 4 minutos, o que não pode faltar. Acho que elas estão querendo relacionar com a Legal. empresa. O vídeo, assim, qual que é o propósito do vídeo? Né, então você tem que entender, alguém está pedindo esse vídeo, você vai colocar, então, se alguém está te pedindo esse vídeo, vocês têm que entender, tá, para que é o vídeo, qual que é o propósito do vídeo, e aí essa pessoa que está te pedindo o vídeo, ela vai saber quem que é o público. Então é importante vocês perguntarem.
Tá. Agora, vocês estão fazendo um vídeo para o YouTube, daí já é mais, né? Mas se é aqui, se está relacionado ao projeto, né, Alice? Aí a Alice pode dizer quem que é o público, né, Alice? Sim, sim. Então, quando a gente vai falar no projeto, vocês têm que pensar, é um público bem amplo, como o da Luciana teve hoje. Então, ela tinha meninas desde 8 a 18 anos até um público mais velho. Quando a gente tem um público assim, o ideal é que a gente nunca use termos técnicos. Porque dessa forma, as pessoas, tanto as pessoas mais novas, que não têm tanto conhecimento sobre aquele assunto, quanto as pessoas mais velhas vão conseguir entender. Então, a pessoa ela precisa entender exatamente aquilo que você está falando. Então, se eu quero vender uma garrafa, eu preciso falar todos os aspectos da garrafa. Eu não vou falar que ela contém o hidrogênio, o metal, ele veio. Não, eu vou falar que ela é uma garrafa, ela tem tantos ml, ela pode suco, pode água, enfim, são coisas que todo mundo vai conseguir entender sobre aquele produto que eu quero contar, né? Uhum, uhum. E a outra pergunta ali dos 4 minutos, né, eu acho que assim, de novo, tem que ter um começo, meio e fim, né? Lógico, são 4 minutos, então tem que ser bem sucinto, né? Você pode fazer uma abertura tentando chamar a atenção do público. Então, para chamar a atenção do público, vocês podem fazer alguma reflexão, fazer alguma pergunta, ou colocar algum dado estatístico curioso, se é alguma coisa que vai resolver um problema. Tá, mas qual que é esse problema? Colocar e aí depois no conteúdo você vai dar um pouquinho quais são os benefícios, né? Detalhar um pouco mais, e fechar com uma coisa assim que fique a mensagem, entendeu? Como se você estivesse fazendo um resumo, olha, começo, meio e fim, aqui, ó, qual é a mensagem que vocês têm que levar daqui? Qual que é a impressão que você quer deixar? Completa aí, Alice. Excelente. Excelente, excelente. Não, e eu acho que é interessante também com o Technovation, porque elas sabem o que precisa ser dito, né? No vídeo de pitch, vocês precisam contar o problema, ou seja, por que vocês estão resolvendo aquele problema, por que aquilo é um problema. Então, eu geralmente gosto de estruturar esses vídeos dessa forma. Primeiro eu conto o problema, né? Então, se a gente está falando sobre poluição, a gente traz alguns dados sobre poluição, onde ela afeta, o que faz. Depois eu gosto de falar, bom, e eu sou a Alice, faço parte da equipe do Technovation, e a gente trouxe aqui para vocês a garrafa, né? Tô sem criatividade hoje. A garrafa. E a garrafa, ela vai fazer isso, isso e isso. Então, a estrutura do pitch, ela ficou problema, quem sou eu e solução. Pode ser problema, solução, quem sou eu, né? Enfim. Mas vocês têm que trazer essas informações. Problema, quem são vocês, por que aquele problema, né? Vocês resolveram trabalhar com ele, e a solução, em 4 minutos. E por que eles devem comprar essa solução, né? Por que a gente deve apoiar essa solução? O diferencial da sua solução, o que vocês aprenderam fazendo com ela, né? Então, é por esse caminho que vocês devem ir. Uhum, perfeito, isso aí. Tem gente que está saindo, né? E você conseguiu se acalmar. Ah, aqui tem alguma coisa aqui. Se eu conseguir se acalmar. Será? Alice está para. Ah, não, peraí. É você? Não, foi porque a Maria Heloísa. A única vez que eu fui mal em uma apresentação foi esses dias na escola. É verdade. Aí você falou que eu fui apresentar um trabalho. Mas ela se acalmou depois. Me deu uma crise de riso. Normal, Maria. Super normal, super normal. Como eu disse, ainda bem que foi crise de riso. Às vezes dá crise de nervoso, ansiedade, né? Mas que bom que deu certo. Bom, meninas, temos mais alguma pergunta? Meninas, pessoas mentoras, quem estiver aqui na live quiser deixar aí um recadinho, comentar alguma coisa. Sabe que uma vez, Alice, eu fui numa apresentação que a pessoa era uma apresentação executiva, e na hora da pessoa apresentar, ele pegou e falou assim, não consigo. Caramba! Ele falou, eu não consigo, eu travei. E aí, assim, todo mundo ficou, e as pessoas falaram assim, tudo bem, você volta depois. Sim. A Lucila, ela abriu o microfone, abriu a câmera aqui. Oi, Lucila. Oi, desci do ônibus já. Legal. Tem alguma pergunta, algum comentário? Tenho, assim, para apresentações surpresas, né? Ontem eu tive uma apresentação na escola, que o professor pediu para reunir o grupo, fazer uma dinâmica na sala e apresentar. E aí eu fiquei muito nervosa, mas fui com medo mesmo. Muito bem. Aí eu queria saber, assim, se tem alguma técnica
para essas apresentações surpresas. Legal, legal. Pode acontecer. Olha que interessante, aconteceu ontem com você, né? Foi. Aí, assim, na verdade, você teria que seguir os mesmos passos, né? Então, o que que eu vou apresentar? Qual que é a mensagem? Qual que é o começo, meio e fim? O planejamento, a preparação vai ter que ser muito mais rápido. Então, ele deve ter dado uns minutos ali para vocês. A ideia era vocês se organizarem. Qual que é a mensagem que eu quero passar aqui? O que que eu quero pedir? Se planejar, se der tempo, ensaiar entre vocês e ir lá e acreditar que vai dar certo, né? Acho que nesse caso você não vai ter muito tempo para ensaiar, mas assim, acreditar e fazer o melhor e dar o melhor de vocês. E legal que você falou, eu fui com a coragem. E é isso mesmo, gente. Todo mundo estava na mesma situação. Todo mundo ganhou, teve pouco tempo. Não ia ter alguém que ia, puxa, fazer aquela apresentação e o outro ia fazer. Não, acho que o nível ia ser mais ou menos o mesmo. É só fazer, pode seguir os mesmos passos, mas de uma coisa mais rápida, né? Acho que seria isso. Se alguém tiver outra dica aí, quiser compartilhar também, gente, fica à vontade. Obrigada, tá? Obrigada a você, Lucila, por participar mesmo no ônibus, muito legal. Espero que você tenha conseguido entender aí, não caiu, a conexão estava boa, então, hein? Tava ótimo. Legal. Muito bom. O que mais, gente? Deu certo, né, Lucila? Essas apresentações surpresas, assim, às vezes espantam a gente, mas eu acho que uma das dicas que eu gostei muito que você falou é concentre-se no que você está falando. Se você sabe sobre aquele assunto, ou se você não sabe também, eu acho que é super normal a gente também, às vezes, falar, sabe? Poxa, isso eu não sei explicar muito bem, mas ó, eu sei falar sobre isso, essa outra parte, né? Uhum. Porque daí a gente consegue. Tem horas que a gente se coloca em situações, às vezes a gente é colocado em situações, né, para falar sobre coisas que a gente não sabe e fica ali, não, enchendo linguiça, né? O famoso enchendo linguiça. Você puxa uma palavra diferente, enrola e no fim não fala nada. E aí você só perdeu o seu tempo, perdeu o tempo da pessoa que está te escutando, porque você não agregou nenhuma informação, né? Então também é legal essa parte de o menos é mais, às vezes você dá o seu recado num tempo menor do que você esperou, e também super legal. Você otimizou seu tempo, otimizou o tempo de todo mundo, o recado dado. Então, eu acho que isso também é super válido. Gostei desse menos é mais, Alice, porque ser mais objetivo, né? Às vezes a gente dá tanta informação, as pessoas até se perdem. Então, direto ao ponto. Tem hora que tem que ir direto ao ponto. Legal, boa dica. E aqui a Ana Silva falou: minha dica é respirar fundo antes, fazer esse exercício ajuda, oxigena o cérebro. Exatamente, é isso que a gente falou. Respira fundo. Então, assim, ali ela tinha pouco tempo, gente, ensaiei, de repente fazer as anotações, porque como foi algo que vocês fizeram, né, lembra, em cima da hora, faz algumas anotações, vai lá, respira fundo e encara que depois vocês vão ver que vocês vão acabar improvisando bastante, vai dar tudo certo. Bom, eu acho que a gente conseguiu passar nossa mensagem, Luciana. Sua apresentação foi maravilhosa, mostrou que você realmente tem. Vocês foram maravilhosos. Você é expert em técnicas de apresentação de fato. Então, acho que a gente vai deixar aqui esses momentinhos finais. Vou aproveitar para agradecer mais uma vez a você, a parceria com a HPE. Está sendo muito importante, muito legal trazer mulheres que estão à frente em cargos, né, de gerência, em cargos de liderança, porque é muito bom a gente ver exemplos, a gente vê na prática, né, como que funciona. E quando você quiser voltar, sempre será bem-vinda. Depois para contar um pouquinho como que é ser mulher na HPE também, como é trabalhar numa empresa de tecnologia, acho que as meninas também têm bastante curiosidade, sempre será bem-vinda, as portas estão abertas. E vou deixar esse espaço para você deixar suas palavrinhas finais aí e a gente encerrar. Muito legal, Alice, obrigada a todos aí por me ouvir, todas, né, acho que, não sei se tem homens aqui também, mas eu acho que eu estava vendo mais meninas. Não, mas a grande maioria é mulher, pode falar tudo. Obrigada a todas, a todos, se tiver algum menino aqui no meio, algum homem também com a gente. Agradeço muito o espaço, por vocês terem me ouvido aí nessa última hora, estou muito feliz e boa sorte para vocês, nos projetos de vocês, vão lá e arrasem, façam um vídeo show. Meu contato ali, até vou colocar aqui no chat, se vocês quiserem a qualquer momento entrar em contato, tirar alguma dúvida, ou ensaiar alguma apresentação, algum vídeo, contem comigo, eu estou à disposição de vocês também, com todo prazer, tá? Meu e-mail
E o Show. meu LinkedIn, vou colocar aqui para vocês. Maravilha. Meninas, LinkedIn é a rede social para vocês que precisam, agora que vocês vão se tornar empreendedoras, né, programadoras e vão chegar aí no mercado de trabalho. Façam o LinkedIn de vocês, aproveitem aí, já procurem pela Luciana, procurem por mim. Bom, vou deixar aqui as nossas redes sociais, o Technovation Girls Brasil, Facebook e Instagram. A gente também tem o nosso site. E um último recadinho, pessoal. Hoje é o último dia para participar, para se inscrever lá na plataforma. Então, se você já está participando de todos os nossos workshops e você ainda não se inscreveu lá na plataforma, vai e se inscreve, que hoje é o último dia, tá bom? Muito obrigada a todas e todos, tenham um ótimo fim de semana e até a próxima, gente. Tchau, tchau. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Bom fim de semana.